Estamos mais uma vez no NC Saúde e hoje vamos entrevistar a doutora Edilane Tanure e vamos conversar sobre comunicação. Muito bom dia, doutora. Obrigada por nos receber mais uma vez aqui no seu espaço e nos conceder aí essa entrevista, essa conversa com o intuito de levar conhecimento cada vez mais para o nosso telespectador. Bom dia. Eu agradeço mais uma vez estar conversando com vocês e podendo ajudar e podendo trocar um pouquinho de informação com vocês, né? É interessante que a gente observa assim, a forma com que o ser humano convive. Ele não consegue conviver com outras pessoas sem o que a gente chama de comunicação, né? Isso está intrínseco basicamente ao ser humano. O que a gente está fazendo aqui basicamente também, Exato. Né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista até conceitual, diríamos assim, o que é comunicação? Então, comunicação é o meio pelo qual nós interagimos com as pessoas, com o meio ambiente. Nós podemos nos comunicar tanto falando, conversando, pelo gestual ou pelo físico mesmo. Então, nós somos seres sociáveis, né? Nós nascemos já nos comunicando, tentando nos comunicar com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa família. E vamos amadurecendo, né? À medida que vamos tendo que ir para a escola, à medida que temos que ir trabalhar, procurar um serviço. Então, cada vez mais essa comunicação vai se ampliando e vai tendo um aprimoramento à medida que nós crescemos e evoluímos. Dentro da sua experiência no consultório, com todas os pacientes, as pessoas que você tem contato, quais são os principais ou as principais dificuldades que você percebe que são comuns em todos os seus pacientes, as pessoas que você tem contato? Algumas queixas que chegam para mim em relação à comunicação tem referência à articulação, tem referência à postura, ao medo de interação com o outro. E se eu falar e eles não me entenderem, com os bloqueios, muitos deles até que vêm da infância, né? Ou em algum momento que tentaram se expor e não conseguiram. Chegam para mim vários casos, por exemplo, fui apresentar um TCC, olha só, fez faculdade, fez pós-graduação e na hora do TCC, né? A pessoa tem vários medos, eu vou me apresentar na frente, e se eu não der certo? Né? E se eu não conseguir? Será que a minha voz está muito fina, está muito grave? Será que isso vai interferir na maneira que a outra pessoa entende? Então tem várias queixas, isso é muito particular, mas essas são bem comuns assim no meu dia a dia. E essas queixas, você vê que algumas delas, você acha que pode ter relação com algum fato, alguma coisa que aconteceu na infância, por exemplo? Sim, é muito comum. Então chegam várias pessoas com queixa. Quando a gente vai trabalhar na anamnese, vai buscar um pouquinho mais, vai entender um pouquinho mais, justamente quando era criança, é aquele cala a boca menino, né? Aquela risadinha na escola quando vai fazer um serviço, né? Um trabalhinho de grupo, ou de repente a criança está falando e os pais não estão dando atenção, então a criança fica com medo de se expor, né? Então ela fica com medo de não ser ouvida, se acha desprezada por um lado, e então acaba deixando a sua comunicação de lado. Só que o problema é que quando a gente chega numa fase adulta, como é o nosso caso, né? A gente precisa se expor. Eu falo que hoje em dia não importa o trabalho que você venha a executar, você vai trabalhar com vendas, você vai expor aquilo que você vende. Eu falo, não importa se é um vendedor de carro, se é uma manicure, ou se, né, como nós trabalhamos, né, mais diretamente com a comunicação, mas a gente tem que expor aquilo que a gente precisa vender o nosso peixe, né? Então a gente pode caracterizar que grande parte desses problemas que chegam são oriundos de problemas na infância ou cerceamentos da infância, né? A pessoa não faz isso porque lá na infância foi cerceada de alguma forma, foi trabalhada de uma forma inadequada. E agora quando a gente fala de desenvolvimento com o objetivo da melhoria desse problema, existe, mesmo identificando que eventualmente o problema foi iniciado lá na infância, tem aí de repente 10, 15 anos, 20 anos com aquele problema, existe a possibilidade de correção? Sim. O mais difícil é justamente isso, identificar. Identificou, a gente consegue melhorar. Então, quando a pessoa não entende, puxa, eu tenho medo e pronto, não vou, eu tenho medo e não consigo. Então, acaba bloqueando muita coisa. Isso não é legal, mas se a pessoa consegue identificar, nossa, realmente eu tô com medo, eu preciso melhorar minha articulação, eu preciso melhorar a minha segurança, eu preciso melhorar a minha voz, a minha postura. Então, quando eu consigo detectar, com certeza há a possibilidade de melhora e realmente deixar isso de lado. Eu falo assim que todos nós temos algumas dificuldades que vêm da infância, né? Às vezes em relacionamento com os pais ou com a escola, mas a gente consegue desenvolver isso, inclusive em relação à articulação, inclusive em relação à fala. Quando a gente fala no processo de melhora, de correção
desses problemas de comunicação, qual que é o ideal? Que seja identificado quando criança e corrigido lá, ou que eventualmente deixe-se passar algum tempo, 10, 15 anos, identifique-se posteriormente e que seja corrigido apenas posteriormente na idade adulta? Eu diria que quanto antes melhor. Então, assim, as crianças ainda estão começando a criar os seus conceitos, ainda não tem aquela imagem negativa quanto à comunicação, está se formando realmente vários conceitos na sua cabeça, na sua linguagem em relação à comunicação. Então, quando são crianças e vêm para mim, vêm ao meu consultório, muitos pais vêm, né, já com essa preocupação em relação às crianças, a gente orienta a família em si. Então, como que você vai agir quando essa criança começar a demonstrar alguma insegurança, algum medo, ou quiser contar as coisas? Então, a gente já orienta de pequenininho mesmo para que os pais incentivem. Eu falo para que os pais sejam os treinadores de seus filhos. Isso é a melhor coisa que tem, né? Então, de pequeno seria melhor. Mas, por exemplo, eu detectei lá com 10 anos, com 15 anos, ou lá na minha adolescência, lá indo para o vestibular, ou indo procurar um trabalho. Quanto antes você identificou essa sua dificuldade, é melhor. Mas eu posso melhorar lá com 40 anos, com 50 anos, 60, sim. Sempre há a possibilidade de melhora. O que eu falo assim, que quanto mais tempo você tiver fazendo de maneira errada, ou tendo esse medo, esse receio, quer dizer, é mais tempo de impressão que a gente vai ter que mexer depois, trabalhar, apagar. Então é uma imagem um pouco mais negativa que a gente vai ter que trabalhar mais adiante. Então a gente poderia dizer que se eventualmente a gente fizer essa correção o mais cedo possível, é menos trabalhoso e menos traumático, talvez, para o paciente do que quando ele está na idade adulta. Com certeza, para o paciente e para a família. Porque assim, eu realmente atendo alguns casos de adolescentes, adultos, e que poderiam facilmente ter sido melhorados e sanados ali na infância. Mas todos nós temos algumas dificuldades. Então, assim, o que nós devemos pensar? Que nós podemos sim melhorar. Então, se detectamos agora, poxa, por que eu não posso melhorar? Sim, eu posso melhorar, tá? Então, claro, sempre quanto antes, né? Principalmente no caso das crianças, se os pais podem orientar, podem ser os coaches aí dos seus filhos, os treinadores dos seus filhos, é a melhor coisa, porque já vai criando imagens mais positivas, uma comunicação mais efetiva na escola, a criança já vai se sentindo mais segura, já vai se tornando líder, né, para coordenar alguma coisa, para puxar, para expor seus pensamentos. Isso é muito positivo na idade adulta, inclusive. Maravilha. E para os nossos telespectadores que estão nos vendo hoje, quais são as principais dicas? Quando a gente fala assim de apresentação em público, às vezes na faculdade, sim, às vezes no trabalho, a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam fazer apresentações em público. Para eles, quais são as principais dicas para que se possa ter uma boa apresentação? Primeira coisa é conhecer o assunto. Né? Então eu diria que é o primeiro tópico. Então você vai apresentar, então entenda aquilo que você vai dizer. Então não decore, não faça uma decoreba, porque a decoreba facilmente a gente se perde e aí enrola nas palavras, a articulação não funciona, a respiração fica ofegante, quer dizer, já começa totalmente errado. Primeira coisa é conhecer, ok? Chegou no local que eu vou fazer essa apresentação, respirar mesmo, respirar, ficar lá meus 5 minutinhos, respirar a fundo, me concentrar naquilo que vai acontecer e pensar de maneira positiva. Eu posso treinar em casa antes com um espelho, assim como a gente conversou, né? Com um espelho, ou gravar um vídeo para treinar? Com certeza pode fazer isso, né? O bacana é pegar algumas palavras que são as mais as tópicos mesmo, para poder lembrar naquele momento, para que eu não me enrole com o tema, né? Então seria isso, saber o tema, respirar, concentrar e articular. E se errar, não tem problema, né? Faz de conta que tá assim mesmo, leva pra frente e leva numa boa, para que realmente a gente não cause mais traumas, porque as pessoas identificam mais facilmente o trauma, o medo, o bloqueio, do que o erro, né? O erro a pessoa ri, chama atenção e às vezes nem percebeu. Então seriam essas as dicas iniciais aí para quem tá começando ou tá com medo de se comunicar ali em público. Tá certo. Você que nos assiste, que tem alguma limitação, alguma dificuldade com a comunicação, com a apresentação, venha conversar com a doutora, venha aqui para a clínica, ela vai te orientar da melhor forma possível, vai resolver o seu problema, vai trazer qualidade de vida para a sua comunicação e para a sua apresentação. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos receber no seu espaço, agradeço imensamente em nome do INC Saúde por nos receber aqui e compartilhar conosco esse seu conhecimento e com os nossos telespectadores. Obrigada, Giliardi, mais uma vez. Então, quem quiser mais algumas dicas, mais alguma informação, só procurar nos canais, né, Edilane Tanuri ou Clínica Tanuri,
e estaria à disposição. Então pode mandar ali algumas perguntas no direct, eu respondo. E no que eu puder estar orientando e puder estar auxiliando, realmente estou à disposição tanto de vocês quanto do público. Tá certo, muito obrigado.